Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal e hoje vamos falar sobre o processo de inventário e partilha. Para quem não me conhece, eu sou a advogada Marielle Brito, sou especialista em Direito Internacional de Família e Direito Sucessório, também sou professora, tenho cursos diversos na área do Direito de Família, Internacional de Família e curso de Processo de Inventário e Família. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre todos os procedimentos, as maiores dúvidas, quando as pessoas me recorrem, procuram o escritório querendo entrar com o processo de inventário, tendo em vista que um ente querido faleceu. E a primeira dúvida que sempre chega ao meu escritório e me pergunta, doutora, eu tenho prazo para entrar com esse inventário? E a resposta é sim. Quanto ao prazo, o artigo 611 do Código Civil estabelece que tem o prazo de 2 meses da data da morte para os herdeiros entrarem com o processo de inventário. Ele estipula que, se muitos estados da federação, caso não cumpram com esse prazo, poderá ser pago uma multa para a Fazenda Nacional, e essa multa pode ser de 10% do valor dos bens a serem partilhados e, a depender do estado, pode chegar a 20% também essa multa, tá? Quando passa do período de 6 meses. Então é bom ficarem atentos a esse prazo, que sim, há um prazo. Então, mesmo que os herdeiros estão no luto, estão ainda recuperando daquela situação, daquele fato, infelizmente tem esse prazo na nossa lei para que seja dada entrada no processo de inventário para ser feito a partilha dos bens para os herdeiros. E aí tem essa multa e nem todo estado da federação vai isentar do pagamento dessa multa. Então é bom você ficar atento com relação a esse prazo, tem que ser rápido, tem que procurar um advogado rápido, tem que se orientar a respeito da lista de documentos, que ela é extensa, então às vezes vai demorar semanas até que consiga reunir todos os documentos, porque realmente são muitos documentos, e já tem que fechar um contrato de honorários, o advogado tem que dar entrada para escapar do pagamento dessa multa, porque não é bom pagar a multa, até porque um processo de inventário já é muito caro. Já terão os gastos com os honorários advocatícios, terão gastos com o imposto de transmissão causa-mortes, que é o ITCMD, que também é um percentual em relação aos bens. E se ainda tiver mais uma multa para pagar, é um custo a mais para o processo de inventário. Por isso que a gente sempre fala que o ideal é, para quem tem um certo patrimônio, e aí eu vou te colocar um valor aqui a partir de 2 milhões de reais, já é bom que a pessoa procure fazer um planejamento sucessório. É melhor, porque vai economizar muito, tanto em impostos, no pagamento de impostos para o governo, então tem a questão tributária, quanto também tem a questão de fugir, de não ter um inventário para ser feito futuramente, porque um inventário realmente é caro. Tem o imposto TCMD, tem os honorários advocatícios, que esses honorários eles são a partir de 6% do valor dos bens a serem partilhados, caso seja um inventário consensual. Então, se for um inventário que tem litígio, esses honorários poderão ser ainda maiores, poderão ser 10%, 15%, 20%, 30%, a depender do que está sendo discutido, da discussão. Então, realmente, o processo de inventário ele tem um custo um pouco elevado. Então, o ideal para quem tem um patrimônio maior de que 2 milhões é procurar um advogado para ser feito um planejamento sucessório, que pode ser recomendado, no caso, uma holding familiar, que é a criação de um CNPJ para colocar os bens, o patrimônio dentro desse CNPJ, no intuito de economizar em impostos e também no intuito de fugir de um inventário futuro. Mas esse assunto da holding familiar, holding patrimonial, fica para um outro momento, porque agora estamos focados no processo de inventário. Então, voltando aqui para o processo de inventário, o prazo de 2 meses, que tem que dar entrada da data da morte, e também nesse artigo 611 do Código Civil, ficou estipulado pelo legislador que o tribunal, caso seja um inventário judicial, ele tem prazo para encerrar. Ele colocou o prazo de 12 meses. Acontece que esse prazo ele é no sentido figurado, porque o judiciário ele é muito lento, ele é muito abarrotado de processos e eles raramente conseguem cumprir esse prazo, a não ser que seja um inventário totalmente bem simples, todos maiores, capazes, todo mundo chega, assina. E ainda assim há o risco de demorar, porque chega lá no tribunal, tem os trâmites dentro do próprio tribunal,
manda para a contadoria, manda para o Ministério Público, manda para o setor X, Y, Z, e cada vez que o processo vai concluído, fica 2, 3, 4 meses parado no gabinete do juiz para ter uma decisão, e tudo isso faz com que o processo vá atrasando extremamente. Então, esse prazo de 1 ano, que é para encerrar o processo, raramente ele será cumprido, porque o judiciário não consegue cumprir esses prazos. Mas, enfim, de toda forma, temos esse prazo estipulado. O engraçado é que o prazo para entrar de 2 meses, muitas vezes a pessoa não vai conseguir fugir da multa. Mas e o prazo do judiciário de encerrar? Cadê a punição? Cadê alguma sanção em relação a isso? Infelizmente, não existe, né? Então, fica essa situação um pouco complexa, um pouco complicada. Então, a outra parte. Quem é que vai entrar com o processo de inventário? É outra dúvida. Tem que ser o viúvo? Tem que ser o herdeiro? Tanto faz. Aí vai depender, se for um processo consensual, quem vocês querem que seja o inventariante, é quem vai requerer a abertura do inventário. Todas as partes são legítimas, todos os filhos e viúva ou viúva são parte legítima para requerer a abertura do inventário. Então isso aí vai ser combinado entre vocês, qual é que vai ser o inventariante. No consensual vocês vão estipular. Se for o litigioso, vocês estão em briga, aí o que entrar primeiro, vai entrar com o processo primeiro, pedindo para ser nomeado ele inventariante, e aí ele vai entrar e vai pedir para citar os outros herdeiros. Caso algum outro herdeiro também entre com o processo concomitante, aí vai olhar a data de quem entrou primeiro, porque o que tiver entrado primeiro na justiça, que seja diferença de minutos, é o que vai prevalecer, porque não podem ter 2 inventários tramitando em conjunto, tem que ser apenas um. Então aquele outro que foi depois, ele vai ter que ser extinto, arquivado, e vai valer o primeiro inventário, que chama de prevento, né? E vai citar os demais herdeiros para virem contestar e fazerem parte desse inventário, para que seja discutido ali como vai se dar a partilha dos bens. Um dos objetivos do planejamento sucessório é exatamente evitar briga entre os herdeiros, litígio. Então, é uma situação em que já há problemas na família, já há briga entre irmãos ou entre pais e filhos, e já pode se prever que futuramente haverá briga em relação aos bens. Também o ideal é fazer o planejamento sucessório, ou faz o testamento, ou faz uma holding familiar, que já vai fazer a partilha toda em vida, dividindo em cotas dentro dessa empresa que será aberta, já a parte que vai ser de cada herdeiro. Então, é uma maneira de evitar brigas e litígios. E um outro ponto aqui, para finalizar, que eu poderia dizer que é muito importante em relação a esse tema, já falamos em relação ao prazo, já falamos em relação à legitimidade para requerer a abertura do inventário, pode ser, né, qualquer um dos herdeiros, filhos ou viúva. Falamos aqui sobre o inventariante, que é a pessoa quem vai ser o responsável no processo, que poderá ser por meio de acordo entre os herdeiros, quem vai ser o inventariante ou aquele que abriu o inventário será o inventariante. Também é muito importante falar sobre o foro, o local do processamento do inventário. Onde é que vai ser processado esse processo de inventário? E o código, ele estipula que vai ser no último domicílio do autor, onde ele morou por último, quando ele morreu. É o local onde foi o foro do domicílio dele. Se ele tiver bens em vários estados da federação, aí depois a gente vai olhar com relação à situação dos bens, mas a regra é do último domicílio do autor que vai ser processado no processo de inventário. Então, o que eu tinha para falar hoje a respeito do processo de inventário era a respeito disso. Poderíamos falar sobre outros assuntos no próximo momento, no próximo vídeo. E deixa aqui todas as dúvidas de vocês, a contribuição de vocês, até para que eu possa também construir e trazer mais temas aqui, para a gente continuar falando sobre o processo de inventário e partilha, tá bom? Então não deixe de curtir e comentar aqui no meu canal também. E até a próxima. Um grande beijo.